Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. Na técnica, o Clever, e juntos vamos dar continuidade aqui, ainda no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no tópico sobre os médiuns sonambúlicos, e hoje no item 173. Quem é que vai ler aí? Eu vou ter que dar uma saidinha e já volto. Vamos lá, Maria de Fátima Miranda. O item 173. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no trato das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é necessário que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem me os dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do próprio espírito, que, para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente este outro, ele não podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de anjo doutor, era sonâmbulo médio. Então, quando ele estava desacompanhado, era só o sonambulismo. Quando o anjo doutor estava junto, ele era um médio sonambúlico. Interessante, né? E o rapaz tinha entre 14 e 15 anos. Realmente um rapaz. Nós sabemos que a obra espírita, né, o livro dos Espíritos, basicamente ele foi recebido, digamos assim, por meninas novas, por jovens entre 14 e 17 anos. Então é mais um fato para autenticar a veracidade das informações de tão alto relevo, tão alto conhecimento. O livro dos Espíritos é um livro dificílimo. Como é que aquelas jovens poderiam dar essas respostas que estão inseridas no livro dos Espíritos? Há perguntas tão complicadas que até para entender é difícil a pergunta, né? Hoje mesmo as pessoas se questionam, às vezes a pessoa fala... A profundidade dos conteúdos. Hoje a pessoa pergunta, poxa, o que Kardec quis dizer com essa pergunta? O que ele quis perguntar aqui? Mas não, os Espíritos ajudavam aquelas médias. Se elas tinham a possibilidade de sair do corpo na qualidade de sonâmbulo, possivelmente muitas delas, se não todas, não tinham a possibilidade de dar respostas de tão alto grau filosófico, científico para a época. Então nós vimos que a mediunidade em si não depende de sexo, de faixa etária, de cor, de religião. Nós temos lá as irmãs Fox, de outra denominação religiosa. Então nós vimos que o espírito não é um prisioneiro do corpo. Nós não somos prisioneiros do corpo, estamos em constante contato com o mundo de onde saímos e com os seus habitantes, que não são estranhos à Terra, são as almas daqueles que viveram aqui, né? Como dizia Kardec,
como disseram os espíritos, Allan Kardec. Então, o médium, se no caso do rapaz, ele tivesse sido médico, talvez, em outra existência, ou tivesse a possibilidade de lembrar daquela especialização dele, ele mesmo poderia descrever os remédios, passar a receita com os remédios. Mas naquele momento ali, ele não sabia fazê-lo. Então, precisava de um especialista. Né? A gente fala, mas o espírito saiu do corpo, viu, ele não tem todas as possibilidades? Não, dependendo. Ele pode ter a percepção, mas não o conhecimento profundo de algo a ponto de assumir o compromisso. E o rapaz foi honesto, né? Ele falou, não posso passar receita, porque eu não sou médico, ao menos naquele momento ali. Mas eu fico a pensar, porque se ele descrevia a doença com tanta precisão... Tinha um conhecimento técnico de algo. Ele possivelmente tenha sido médico em outra existência. Senão ele não faria aquela descrição. Não é porque saiu do corpo e olhou que vai descrever o que está vendo. Descrever com precisão o que está vendo. Funcionamento do organismo, aquelas coisas complicadas. Eu acredito mesmo que ele tenha sido médico em alguma existência. Mas naquele momento ele não tinha acesso às possibilidades do conhecimento médico para prescrever um receituário. Então precisava de quem fosse realmente médico, né? Mas de qualquer maneira mostra aí, é interessante, mostra essa possibilidade do espírito. Porque ele encarnado, enquanto estava ajustado ao corpo físico, sem estar num estado de sonambulismo, ele não poderia ter um raio-x para enxergar dentro da pessoa, né? Então, ele saiu do corpo com essa possibilidade, mostrando que ao espírito a matéria não cria obstáculo. Né? Dependendo do espírito, ele tem acesso ao interior do corpo da pessoa, ele vê o que está dentro, qual o funcionamento do corpo, o que está debilitado, o que não está, o que precisa ser corrigido na fisiologia da pessoa para que a saúde seja restabelecida aquele órgão. Então aí tem outro detalhe aí que digamos assim, seria o próprio raio-x, né? O menino saiu do corpo e olhou dentro do corpo da outra pessoa, né? E viu que tinha alguma coisa errada, mas que ele não sabia como consertar. Então são uma série de sutilezas que a faculdade mediúnica tem e que a gente vai percebendo aos pouquinhos, no detalhe. Quando esgotamos conhecimento sobre um aspecto de uma determinada mediunidade, vai aparecendo para nós outros aspectos daquela mesma mediunidade. E como você lembrou, ele pode ter sido médico noutra encarnação, mas naquele momento era o animismo dele que precisava ser ferramenta de estudo para a gente. Então ele não via, não tinha... Né? É interessante, muito interessante. Nós temos muitos médios sonambúlicos. Antigamente existia muito, né? Minha esposa mesmo teve uns familiares que eram médios receitistas e tal. Então nós tínhamos ao menos muitos médiuns que trabalhavam com receituário através dos espíritos. Possivelmente esses médiuns traziam em si algo daquela especialidade, na sua intimidade, para facilitar aos espíritos que iam passar o receituário, para facilitar a eles a escrita. Porque não se passa um receituário. É uma nomenclatura assim, diferente. O espírito tem que ter alguma coisa na sua memória que indique que ele pode receber com facilidade aquela ideia. E é interessante porque você observa, uma coisa também é o médium receitista, que o espírito vem e traz a receita. Outra é aquele que descreve a doença todinha e também traz a condição da receita, não é? Porque eu lembro que em relação ao Leon Denis, eu não sei que alguém que foi convidado a estudar homeopatia, porque o Hahnemann ia precisar se valer dele como instrumento. Isso. Por isso que os espíritos falam que todo conhecimento adquirido facilita o progresso do espírito. O próprio Chico dizia, né, tem numa dessas biografias dele aí, que quando ele foi, acho que em 65 ou 66, aos Estados Unidos,
ele procurou aprender alguma coisa de inglês para facilitar a comunicação. Então a gente vê que o estudo é necessário. Antigamente tinha-se a ideia de que o estudo criava obstáculos à manifestação da faculdade. E quanto mais ignorante o médium, melhor médium ele seria. Hoje nós sabemos com as obras do André Luiz que não, que quanto mais se estuda, mais se tem facilidade de ser instrumento dos espíritos bons, né? Aqueles que desejam se tornar médiuns, receitistas para receituário, é conveniente que estude, né? E só ele vai poder dizer se o que está saindo dele é só dele ou tem de mistura, de par com a influência espiritual, né? Com assistência espiritual. O problema é que o tal do animismo, o fantasma do animismo, a pessoa fala, mas eu vou estudar, e será que na hora que eu escrever não sou eu mesmo que estou escrevendo? Por isso a necessidade de se educar, de se moralizar. A questão é complicada e só a pessoa pode resolver realmente. Mas o exemplo que Kardec deixou para nós aqui, o que mostra é justamente isso, né? Nós podemos fazer muito fora do corpo físico, porque acessamos em algum grau a memória do passado e podemos fazer muita coisa, e o que nós não pudermos fazer, podemos, se estivermos com boas intenções, contar com a assistência dos espíritos amigos que vão suprir as nossas deficiências, como é o caso aqui do rapaz no exemplo de Kardec. Ele via pela possibilidade própria, saiu do corpo, via o interior da pessoa, via onde ela precisava ser tratada, mas naquele momento ele não conhecia o recurso para cura, ele precisava de um médico para prescrever o remédio. É como, de alguma forma, um enfermeiro. O enfermeiro conhece muito de doença, né? Até porque lida com ela o tempo todo, mais proximamente, mas ele não está apto a clinicar como médico. Né? Ele precisa do médico para poder fazer as prescrições mais acertadas. Então, cada um na sua área, na sua especialidade, e a pessoa que é sonambúlica não precisa se preocupar em ser mais do que é. Como Kardec fala aqui anteriormente, né, quando ele fala sobre a faculdade, que a pessoa se dedique à faculdade que tem. Não queira ter todas, porque às vezes, querendo ter todas, perde aquela que tem. Isso. Né? Então, o sonambulismo nesse sentido aqui, ele é muito bom, pode ser de grande utilidade mesmo. Né? Kardec mostra isso para nós, né? Que grandes instruções foram recebidas por aqueles jovens, como falamos inicialmente, nesse estado sonambúlico. Vamos então ao item 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Quer comentar, Paulo? É porque às vezes também a pessoa que não conhece acha que o médium está numa posição moral muito elevada. Só porque é médium. Só porque é médium, né? A gente fica colocando moral onde há o exercício tão só de uma faculdade orgânica, uma possibilidade orgânica. Naturalmente que quanto mais moralizado o médium, mais possibilidade de utilizar para o bem a sua faculdade ele vai ter. Então a moral ela é de suma importância para o resultado da faculdade, para o resultado do exercício da faculdade, e não para a existência da faculdade em si mesma. Grandes médios, pelo que se tem notícia na história, eram voltados ao crime, voltados à perversidade, porque se utilizaram da faculdade mediúnica para dar ouvidos a espíritos perturbadores, vingativos, espíritos que se alimentavam com ódio. Então, e outros tantos, como Francisco de Assis e tantos outros, usavam a sua mediunidade com caráter, digamos, divino, caráter de construção, de renovação da humanidade, das pessoas, das sociedades.
Então, realmente, a mediunidade não tem nada a ver com a moral. Não tem nada a ver. Às vezes a gente encontra situações onde a pessoa fala, olha, meu guia está falando isso assim, assim, e de uma forma impositiva, que a gente percebe que pode ser até o guia também, mas está naquela vontade de domínio, como o encarnado, o médio, quer dominar você, quer exercer uma influência naquilo que você tem um compromisso e responsabilidade. Aí, para não dizer, faz isso, o meu guia está dizendo que você tem que fazer assim. Tem esses detalhes, viu? E a gente escuta, ora. Mas Jesus me diz tanta coisa boa, eu ainda não obedeço a Jesus. É igual Moisés, né? Os 10 mandamentos foram divinos. Mas a lei civil. Tem muita coisa ali que é a lei civil. Moisés precisava ter alguma autoridade para que aquele povo rebelde pudesse obedecê-lo em uma situação difícil que era o deserto. O deserto não existia prisão, não existia nada disso. Então, como conter a violência? Como conter um agressor? E tinha que ter leis civis, como tem hoje as nações, só pelo medo. Só pelo medo. A pessoa tinha que ter a noção de que se ela fizesse o mal, mesmo escondido, que ninguém estivesse vendo, Deus estava vendo e ia puni-la. Quer dizer, é lamentável quando a gente vê que ainda existem nações cujas leis são ainda tão bárbaras, né? Porque é aquela nação que tem aquela lei tipo assim, se você roubar, terá a mão decepada. É doloroso, não é o ideal, mas a gente não pode sair daqui do nosso país para julgar quem está numa outra cultura, numa outra nação, inserido num contexto social que a gente desconhece. Você sabe o que é viver e sobreviver e morrer no deserto, enfrentando situações tão dolorosas e íngremes e para conter os assaltos, se for surpreendido, e é a mão direita que é decepada, hein? Por quê? Porque a mão direita, aquelas criaturas nômades que vivem por ali, todo mundo come junto no mesmo prato. E para comer, não tem utensílio. Você não vai viajar no deserto com tanta... né? Então tem que comer com a mão. A mão que você coloca no prato que todos comem. Se você tiver a mão decepada, você não pode comer junto com ninguém. Porque a mão esquerda é a mão da higiene. E ninguém vai querer que você coloque a mão que você faz sua higiene no prato coletivo. A situação é complicada, né? Não pode julgar, a gente lamenta, ora e pede a Deus misericórdia, que as leis mudem, mas que a gente se eduque. Porque os Espíritos falam no Livro dos Espíritos que quanto mais precária a sociedade, mais leis rígidas se faz necessário. Do contrário, a gente não anda. Não tem jeito. Porque o mal tem que ser contido. Sim. Né? O mal no sentido da expressão do mal, não da pessoa que faz o mal. Sim. A ação, não é a pessoa ator, em si. O autor. Mas aquela situação do deserto exigia realmente leis bem rígidas, bem contendoras de qualquer intenção má. Era preciso que fosse assim. Então, Moisés era um médium, excelente médium, com certeza absoluta, mas na questão moral nós não temos condições de avaliá-lo na qualidade de um espírito santo, digamos, de um espírito purificado. Tinha naturalmente as qualidades morais dele, era médium, mas nós não podemos colocá-lo numa posição de santidade. Espírito superior a nível de Jesus, não é? Porque naturalmente aquela missão, para aquela missão exigia um espírito que não fosse tão dócil. É o caso do Maomé, não é? Que nós vamos observar, tem uma palestra que o Divaldo fala, que Maomé cumpriu a missão dele. Não vamos querer medir a sociedade ocidental com a sociedade que Maomé foi o seu líder. Ali era uma outra cultura, era um perfil de espíritos que já vinha de um histórico que precisava daquilo, da forma como eles receberam. E o Divaldo, ele fala que Maomé cumpriu a missão dele. Não vamos nós julgar com as lentes que não conhecemos. A situação é complicada realmente, porque a gente tende justamente a fazer julgamento com os elementos de nossa cultura, de nossa inteligência. E às vezes a gente fala, essa ou aquela religião surgiu com esse aspecto mais agressivo, mas a gente tem que lembrar que Deus é o Senhor de tudo. E Paulo dizia, respeite a autoridade, porque ela foi dada por Deus. Sim. Ninguém está numa posição de liderança
dentro dessas características morais, que não seja necessário. E os espíritos falaram para Allan Kardec também, quando falava sobre guerras, sobre flagelos, que de uma forma geral a gente olha muito para o corpo. Nos flagelos e nas guerras a gente se atém mais ao corpo físico, mas Deus se preocupa com seus filhos, que é a essência e que não vão morrer. Então a questão é complicada, realmente exige determinados estudos, determinada paciência para pensar a respeito, para que a gente não faça julgamentos precipitados e com a certeza de errar. Então, às vezes, a gente fica exigindo do médium uma qualidade moral que ele, embora esteja procurando, não possui. Que ainda exige outras experiências para ele despertar para aquela necessidade, não é? Justamente. E se a gente pode ajudar o médium, o sonâmbulo, a ser uma pessoa melhor moralmente, que a gente faça isso, ao invés de ficar só na posição de quem critica. Sim. Porque o compromisso de quem estuda é lidar com a situação de fora, seja qual for, com respeito. Né? Com maturidade, com sobriedade, mas com as reservas necessárias do respeito. E fazer, se tiver a possibilidade, fazer os retoques necessários quando for preciso, no que diz respeito ao exercício da faculdade que a pessoa está exercendo. Às vezes a pessoa está exercendo essa faculdade sonambúlica com intenções mais mesquinhas, e é interessante que quem tem a proximidade com esse médium, que dê a ele os avisos necessários, né? Certa vez, Miranda, narrando algumas situações, eu falei, olha, o ideal é que, se é um grupo que tem um trabalho nessa área com a mediunidade, que estude junto. Porque a melhor maneira de você diluir certos equívocos é com estudo, porque aí não é você falando, é o conteúdo do estudo, não é? Foi uma situação do hábito que alguns médiuns têm de apalpar. No momento mediúnico, a pessoa está num transe mediúnico, de segurar daqui. Não, o ideal é que o médium esteja sendo colocado numa situação que ofereça menos risco a ele. Por isso que trabalhar com a mediunidade de pé exige recursos e uma educação, porque nós sabemos que tem terreiros como a Umbanda, tal, tem coisas que é próprio de lá, não nos cabe nem analisar, porque é próprio de um ambiente com a necessidade de um ritual que nós não temos autoridade para falar nada. E no momento mediúnico de um médium em transe na Umbanda, se o terreiro de Umbanda for sério e sóbrio, quem está à frente tem a autoridade moral e os espíritos que atuam ali para dar todo um suporte, e as chamadas de atenção são diretas. Não vem com livro, não. É assim, ó, pá, né? Agora, na casa espírita, o médium que apalpa o outro médium no transe mediúnico é inadmissível. Se está acontecendo isso, coloque o médium em condições que ele não ofereça risco de cair, de tombar, para evitar esse negócio, porque eu já presenciei muito abuso. Eu tive num momento mediúnico que a moça estava com um noivo. E na hora do passe, o médium começou a tocar, simplesmente terminou o passe, ele pegou a mão dela e foi embora. Entendeu? Ele pegou a mão da noiva e foi embora. Acabou ali o tratamento, porque você não sabe com que ela está. E o ideal é que você quando não está no transe mediúnico, você gosta que as pessoas venham apalpar? Por que durante o transe mediúnico você se dá o direito de apalpar quem quer que seja? Está errado. Falta estudo dos dois lados e de quem dirige. A gente vê que são situações muito delicadas, mas que exige, como você falou, um critério. Uma ação mais direcionada e, digamos assim, com energia maior. Sim. Porque às vezes você fala, aconselha e a pessoa finge que não entende ou não entende mesmo. Mas então você tem que ser claro, objetivo e falar realmente usando a sua autoridade de momento. Falar, não quero mais isso. Porque se repetir, você vai ter que sair desse trabalho. É complicado, né? Chegamos ao fim e agradecemos a Jesus, a Eduardo. Cheguei pelo menos para dar tchau, né? Pelo menos para isso. Mas muita paz a todos. Aqui estaremos semana que vem, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar e estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, sendo chato, repetitivo, contribuo com o Clube da Fraternidade, nem que seja com R$1, já ajuda, né? Ou então podem, eu não tenho como contribuir, eu vou fazer uma prece. Ótimo, nós agradecemos muito que vocês mentalizem o Clube da Fraternidade. E se quiserem contribuir, utilizem-se pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim, nós estamos agora analisando uma parte importante, né? Sim, nós estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1860, na parte que Kardec estuda os médiuns especiais. Então, eu vou só voltar ao início de um parágrafo, né, que nós começamos a ler no programa anterior, porque senão a gente fica sem sentido o parágrafo, né? Então, Kardec, a respeito dos médiuns especiais, Kardec está dizendo o seguinte: incorreríamos em erro, portanto, se pelo simples fato de termos um bom médium à mão, que escrevesse com facilidade, pudéssemos, por seu intermédio, obter boas comunicações de todos os gêneros, né? Então, Kardec fala assim: nós temos na casa espírita um bom médium psicógrafo, mas não vamos esperar que através dele seja possível receber mensagem de cunho científico, de cunho moral, poesia, prosa, sim, etc., né? Por isso que existem os médiuns que são especiais para determinados tipos de comunicação. Exatamente. Né? Diversos médiuns. Né? Isso, Então, a primeira condição para se obter boas comunicações é, sem contradita, assegurar-se da fonte de onde emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Então, interessa-nos analisar que tipo de espírito, né, qual o grau evolutivo, onde está na escala espírita aquele tipo de espírito, ter cuidado com aqueles espíritos que fingem ser espíritos superiores, né? Exato. Mas cautela, não, mas que prudência, mas que de fato não são. E além disso, buscar informações a respeito do médium, né? Sim. De como esse médium leva a vida. Né? É necessário, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a do espírito, pois aí estão os dois elementos essenciais para se obter resultados satisfatórios. Então, os dois elementos essenciais são analisar o espírito e analisar o médium. Há um terceiro elemento, né, que desempenha um papel igualmente importante: a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Então, obviamente que aqui Kardec está se referindo àquelas comunicações que são resultantes de perguntas feitas aos espíritos, né? Então, para esse tipo de comunicação, o terceiro elemento que deve ser levado em conta é a intenção de quem está interrogando, né? Porque se for mera curiosidade, por exemplo, espíritos superiores não vão se prestar a responder curiosidades, né? Bom, isto se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom.
E aí, mais uma vez, tem espíritos ruins que fingem ser espíritos bons. Exatamente. Né? Esse como dizia Kardec, é o pior escolho, né? Quer dizer, é o maior perigo. Então, para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, para que o espírito bom possa transmitir uma comunicação boa, é necessário um bom instrumento, um bom médium, né? Para que o espírito queira transmitir, é preciso que o objetivo lhe convenha, né? Então, por isso que ele está falando isso aqui dentro dessa parte de quem interroga. Então, com que objetivo está fazendo pergunta, né? Seria, por exemplo, para daqui a pouco publicar uma obra, né, como se aquilo fosse ideia do próprio, né, próprio autor, né, quando ele perguntou aos espíritos. Que tem esse espírito, né? O interrogante, aqui não seria nem espírito, aqui seria a pessoa que está interrogando o espírito, né? Ele está se referindo aqui à intenção de quem interroga. Exatamente. Né, que seriam as obras resultantes de perguntas feitas aos espíritos. Exato. O próprio Livro dos Espíritos é um exemplo desse tipo de obra, né? Bom, o livro O Consolador, no que nós temos atualmente, foram perguntas feitas por espíritas de Minas Gerais a Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, ele está se referindo a esse tipo de obra aqui, né, das perguntas feitas aos espíritos. Bom, lendo o pensamento, porque os espíritos leem o pensamento, né? Então, lendo o pensamento, o espírito julga se a pergunta que lhe é feita merece uma resposta séria e se a pessoa que a dirige é digna de recebê-la, né? Então, certamente que Emmanuel, ao responder às perguntas feitas pelos espíritas mineiros, né, que estão no livro O Consolador, ele analisou primeiro qual era a intenção deles. Então, se a intenção deles era elucidar os espíritas, esclarecer, né? Então, e certamente foi, porque Emmanuel respondeu a todas as perguntas deles, né? E, aliás, esse livro contém determinadas teses, né, que muitas das vezes as pessoas contrariaram, né? Então, por exemplo, nesse livro que Emmanuel fala a respeito da alimentação com a carne, né, que até hoje tem 1000 discussões a esse respeito, né? Porque, por exemplo, quando esses espíritas mineiros perguntaram ao Emmanuel a respeito da alimentação com a carne, ele, em outras palavras, disse que dia virá em que os homens deixarão de se alimentar com os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores, né? E aí, mas todos aqueles que comem carne querem contrariar, né, essa posição do Emmanuel. Mas ele está dizendo dia virá. Ainda não estamos aptos, né? Sim, ele disse dia virá. Ele não falou que seria para hoje, não falou que seria para ontem, né? E você tocou também num assunto interessante do Chico. Emmanuel chegou para o Chico um belo dia, né? E disse a ele que ele ia ser levado, né, em desdobramento até um lugar onde haviam seres de outras galáxias. Uhum. E ele, Chico, ele questionou isso. Como é que eu vou me comunicar com ele, que é um outro ser de outra galáxia, se eu não falo o idioma dele? Aí ele falou, tudo se arruma e tudo é pelo pensamento. Uhum. Então, exatamente, isso é constante, né? O pensamento é a linguagem universal, né? É constante. Uhum. E ele podia falar, sim, e questionar, sim, porque é pelo pensamento. Uhum. Bom, então, prosseguindo aqui, lendo o pensamento, o espírito julga se a pergunta que lhe é feita merece uma resposta séria e se a pessoa que a dirige é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde o tempo em semear bons grãos em terra imprópria. E é então que os espíritos levianos e zombadores aproveitam o campo, deixando livre por
deixado livre, porquanto, pouco se importando com a verdade, não hesitam em fazê-lo e geralmente são muito pouco escrupulosos quanto aos fins e aos meios. Então, se as pessoas começam a fazer perguntas desconexas, né, querendo saber onde tem tesouros, etc., obviamente que espíritos superiores não vão se prestar a isso. Nisso. Mas já que existe um médium, aí os inferiores se metem e começam a apontar tesouros para tudo que é lado, né? Bom, de acordo com o que acabamos de dizer, compreende-se que deve haver espíritos, por gosto ou pela razão, mais especialmente ocupados com o alívio da humanidade sofredora, que, paralelamente, deve haver médiuns mais aptos que outros a lhes servirem de intermediários. Então, por exemplo, médicos, por exemplo, desencarnados, que estejam ocupados com o alívio da humanidade sofredora, né, as enfermidades, eles não vão conseguir realizar esse intento, né, colocar em prática o desejo deles de aliviar a humanidade sofredora, se eles não encontrarem médiuns de cura, né, médiuns aptos a captar o pensamento deles. Sim. E daí por diante, né? Não adianta chegar para um médium psicógrafo que não tenha qualquer intimidade com questões de saúde, questões de medicina, né? Esse tipo de coisa. Bom, ora, como esses espíritos agem exclusivamente com vistas ao bem, devem procurar em seus intérpretes, além da aptidão que poderia ser chamada fisiológica, certas qualidades morais, entre as quais figuram em primeira linha o devotamento e o desinteresse, né? E aí é que está, né? Porque muita gente inveja, né, a mediunidade de Chico Xavier, mas não gostaria de ter o devotamento e o desinteresse de Chico Xavier, de passar a noite acordado, receber... A madrugada. Então, e aí no dia seguinte ter que ir para o trabalho, morto de sono, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Então, gostaria de ter aquela mediunidade toda prontinha, sem o sacrifício, né, que para poder ter aquela mediunidade, isso se impõe, né? A cupidez sempre foi e será sempre um motivo de repulsa para os espíritos bons e uma causa de atração para os outros. É admissível, possa o bom senso aceitar que os espíritos superiores se prestem a todas as combinações de interesse material, e que estejam isso é uma pergunta, né, que Kardec está fazendo. É admissível, possa o bom senso aceitar que os espíritos superiores se prestem a todas as combinações de interesse material e que estejam às ordens do primeiro que aparecer, pretendendo explorá-los, né? Então, esses médiuns, espíritas ou não, né, felizmente a maioria não é espírita, né, que cobra pelas consultas, né, que as pessoas façam aos seus guias, né, entre aspas, né, e ganham dinheiro com isto, né, admitir que possa ser o espírito superior que esteja se servindo, exatamente, se prestando a isso, né? Então, se o médium quer servir à humanidade, ele que arrume outro jeito de se alimentar, não pode ser através da própria mediunidade, né? Então, os espíritos, sejam quais forem, não querem ser explorados. E se alguns parecem estar de acordo, se mesmo se adiantam a certos desejos demasiado mundanos, quase sempre têm em vista uma mistificação, de que se riem depois, como de uma boa peça pregada a gente muito crédula, né? Então, se alguns espíritos se prestam a produzir, né, através de médios interesseiros, por exemplo, eles têm outros interesses que são exatamente o de criar confusão, né? de levar o público leitor a equívocos, né? Então ele já tem a própria paga dele nisso. Eles querem dar algo que seja racional, para que nós paremos e pensemos, né? No bem. E quando você tem esses espíritos que gostam de criar confusão, né? Você não vai para frente. Sim, e eles criam prejuízos, né? Exatamente. Enquanto eles estão em ação, eles criam prejuízos.
Bom, ademais, talvez não seja inútil que alguns queimem os dedos a fim de aprenderem que não se deve brincar com coisas sérias. Né? Exato. Então, até que quebre a cara, né? Bom, mas prosseguindo, seria o caso de falarmos aqui de um desses médiuns privilegiados, e aí Kardec coloca a palavra privilegiado com outra letra, porque para chamar a atenção de que não é efetivamente privilegiado, né? Esse é apenas um modo de dizer, né? Privilegiado que está no sentido de especiais, tá? Então seria o caso de falarmos aqui de um desses médiuns privilegiados, que os espíritos curadores parece haverem tomado sob seu patrocínio direto. A senhorita Désirée Godou, que reside em Hennebon, em Morbihan, goza a este respeito de uma faculdade verdadeiramente excepcional, que utiliza com a mais piedosa abnegação. Sobre isto, já dissemos algumas palavras num relatório das sessões da Sociedade, mas a importância do assunto merece um artigo especial que teremos a satisfação de lhe consagrar em nosso próximo número, que é em março, né? A parte o interesse que se liga ao estudo de toda a faculdade rara, sempre consideramos como um dever dar a conhecer o bem e fazer justiça a quem o pratica. Então, ao que parece, esta senhora, Désirée, era médium de cura, né? E Kardec vai trazer depois umas informações detalhadas sobre o processo de cura, né? que ela realizava. Prosseguindo, então, saindo desse tema de médiuns especiais, o próximo tema é uma bibliografia da Condessa Matilde de Canossa. E aí Kardec traz o seguinte: tal é o título de um romance legendário. Então isso aí foi uma obra, né, mediúnica, né, um romance que tem por título Bibliografia Condessa Matilde de Canossa. É um romance, não significa que tenha existido de fato essa condessa e daí por diante. Exatamente. Né? Pode ser fictícia. E é bibliografia, não é biografia. Né? Então não tá dizendo que vai ser a vida de uma condessa. Né? Bom, tal é o título de um romance legendário publicado em 1858 em Roma, pelo R.P. Bresciani, da Companhia de Jesus. A respeito desse R.P. Bresciani, da Companhia de Jesus, tem uma nota de Allan Kardec, dizendo um volume em 8º traduzido do italiano. Então, esse romance foi escrito, né, publicado na Itália. Bom, voltando aqui um pouquinho da Companhia de Jesus, autor do Juif de Verona, que é judeu de Verona. O assunto da obra é a história do gênero de Walter Scott, da antiga família de Canossa. Foi por isso que o autor a dedicou ao atual descendente dessa ilustre família, o Marquês Otávio de Canossa, podestade de Verona e camareiro de Sua Majestade o Imperador da Áustria. A ação se passa na Idade Média. Tá? Então, a ação, né, desse livro, né, desse romance, se passa na Idade Média. Os feiticeiros e os magos nela representam um grande papel, e as cenas demoníacas são descritas com uma precisão que faria inveja ao romancista escocês, né, que deve ser esse Walter Scott. O autor nos parece menos feliz em sua apreciação dos fenômenos espíritas modernos, das mesas falantes, do magnetismo, do sonambulismo. Ora, eis o que a respeito lemos no capítulo 10, página 170. E aí, mais uma vez, vem aquela nossa grande admiração, como é que Kardec conseguia tempo para ler tudo isso, né? Então, até romance. Até romance, meu Deus do céu. Né? Quando nós vamos chegar lá, né? Bom, então na página 170 desse romance aqui, que em princípio Kardec não tinha nenhum objetivo para estar lendo, mas ele estava lendo e olha só o que ele achou aqui. Né? Algo que merecia muitas críticas e ele de fato fez as críticas depois. Mas ele está transcrevendo aqui apenas o que ele encontrou na página 170 desse romance. Okay. Tá? Bom. Então lá nessa página 170 consta o seguinte:
Vários de meus leitores, então quem está falando aqui é o Bresciani, que é o autor do romance, tá certo? Vários de meus leitores, e talvez não sejam em menor número, poderiam admirar-se de ver expostos nos capítulos precedentes todo esse aparato de diabruras, de exorcismos, de sortilégios, de alucinações, de irrupções fantásticas, que não ficaria mal nas histórias de serão e nos contos de amas de lide. Em nossos dias, quem acredita ainda em necromantes, em feiticeiros, em encantamentos, em fascínio, em filtros, no comércio com o diabo? Desejaríeis reconduzir-nos aos contos azuis de Martin Del Rio? E sobre o Martin Del Rio tem uma nota de rodapé também, de Allan Kardec, dizendo que foi um sábio jesuíta nascido em Antuérpia em 1551 e morto em 1608. Então, voltando um pouquinho atrás, desejaria reconduzir-nos aos contos azuis de Martin Del Rio, às ingênuas superstições do povo e das comadres de esquina, por lendas que eriçam a pele dos camponeses das camponesas bochechudas que têm medo de lobisomem e impedem de dormir os garotos medrosos em nome do bicho-papão? Realmente, amigo, este é o momento azado para nos livrarmos dessas frivolidades. Tal é mais ou menos a linguagem que creio ouvir. Então isso aqui é o próprio autor do romance, lá na página 170 do romance, provavelmente já no final ele mesmo fazendo uma análise, né? Bom, o nosso tempo vai chegando no finalzinho, mas vamos ver o que dá para a gente adiantar ainda. Então prossegue aqui o próprio Bresciani, autor do romance, dizendo o seguinte, e notemos, né, que o Bresciani está falando aqui tudo para poder chegar lá umas alfinetadas contra o espiritismo, tá? Por isso que chamou a atenção do Kardec. Então, assim, responderei que, antes de desdenhar as antigas crenças, é preciso que cada um ponha a mão na consciência e se pergunte, com muita franqueza, se ao menos não é tão crédulo quanto algum de seus antepassados. Vejamos um pouco. O que significa essa voga de magnetizadores e de médiuns? Aí ele começando a alfinetar o magnetismo e o espiritismo, né? Vejamos um pouco. O que significa essa voga, ou essa moda, né, de magnetizadores e de médiuns? De mesas girantes, falantes e proféticas, de sonâmbulos que veem através de paredes, que leem pelo cotovelo, que têm à sua frente aquilo que se diz e se faz a 20, 30, 40 milhas de distância. Então, quer dizer, fenômenos interessantíssimos, incríveis, e que ele acha que é obra do diabo. Então, que leem e escrevem sem conhecer o ABC, que deveria ser motivo de crença maior ainda, para ele desperta a descrença. Exatamente. Né? Bom, que sem saberem uma palavra de medicina, assinalam, determinam todos os casos patológicos, indicando-lhes as causas e prescrevendo-lhes o remédio nas doses habituais, em todos os termos greco-árabes do vocabulário científico. Que são esses interrogatórios dos espíritos, essas respostas de pessoas mortas e enterradas, essas profecias de acontecimentos futuros? Quem evoca essas sombras? Quem as leva a falar? Quem as faz ver um futuro que não existe? Quem as faz proferir essas blasfêmias contra Deus, contra os santos do céu, contra os sacramentos da igreja? Né? Da igreja. Né? Então, quer dizer, obviamente que ele vê nessas revelações dos espíritos, inclusive sacrilégios, blasfêmias contra os sacramentos da igreja. Né? E Kardec ainda fala, o próprio Bresciani, vejamos, brava gente, falai, porque essas contorções e esses olhares sombrios, está criticando os médiuns aqui. Quem sabe acabareis me dizendo, mistérios da natureza, leis desconhecidas, força da lucidez, sentido oculto do organismo humano, sutileza do fluido magnético,
do influxo nervoso, se ele está falando das respostas que alguns leitores poderiam dar a ele, das ondulações ópticas e acústicas, virtudes secretas que a eletricidade ou o magnetismo excitam no cérebro, no sangue, nas fibras, em todas as partes vitais, potências e forças supremas da vontade e da imaginação. Né? Então a gente vai ter que parar por aqui, prosseguir no nosso próximo programa, mas aqui ele está imaginando respostas que os próprios leitores dele dariam diante dessas perguntas, né, que ele aparentemente sabe as que ele fez anteriormente. E vamos parar por hoje. Pois é, meu amigo. Então, vamos interromper para dar continuidade no nosso estudo. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que contribuam com o Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.